espirros frequentes, nariz entupido e coriza. Esses são sintomas comuns de um mal que persegue mais de 20% da população brasileira, a alergia. E nesta época do ano, período em que o ar está mais seco e frio, as crises se tornam um incômodo para pessoas como a Maria de Fátima. Mas por aqui não é só ela quem sofre com a doença. É hereditário. O meu pneumo, ele me explicou que asma tem 3 tipos de asma. 2 delas, que a outra me passou, mas 2 delas, uma é hereditária, a outra é adquirida. A minha é hereditária. Meu pai, ele tinha asma crônica. Meu pai faleceu de parada cardiorrespiratória, né? E ele teve 4 paradas, tudo consequência da asma. Tem dias dele tomar 4, 5 inalações por noite. Então, o meu pai já tinha, meu avô, como meu pai falava, já tinha, meu irmão, hoje minha filha, meu neto já tem consequência dessas mudanças de clima, desses problemas de rinite, sinusite, asma, bronquite, enfim. A Taliane, por exemplo, sofre bastante com todos esses sintomas. E o pequeno Luiz Miguel, de apenas 3 meses, segue os passos da mãe e de toda a família. O problema é o nariz obstruído o tempo todo. A gente sente, né, a garganta também arranha muito. Os olhos também ficam muito vermelhos. E o problema é basicamente isso. Ele tem basicamente a mesma coisa. O nariz entupidinho, os olhos lacrimejam, ele fica bastante irritado, nervoso, não consegue dormir. Esses são os problemas que ele sente. Segundo este pneumologista, é mesmo muito comum que os sintomas de doenças como rinite e asma se manifestem nesta época do ano. Principalmente as infecções, né, as infecções chamadas de vias aéreas superiores, gripes, resfriados e também a questão da exacerbação da asma e da rinite. Então esses talvez sejam os problemas maiores nessa época. Para os mais distraídos, os sinais dessas alergias podem parecer uma gripe ou um simples resfriado. Mas essa doença é uma reação exagerada do organismo contra agressores ambientais, como o ácaro. Por isso, o Dr. Maxwell alerta para uma reorganização dentro de casa. Então, para a criança, a gente orienta a não ter brinquedos que acumulem poeiras, a menina, a boneca de pano, aqueles livros que ficam mais acumulando poeira, em casa, evitar isso. Tapete, carpete, todas essas medidas de um controle ambiental. Animais, se tiver, evitar que entre em casa. Fazer uma limpeza constante da casa, evitar usar panos para fazer a limpeza. Tentar fazer mais uma limpeza com panos úmidos. Então são medidas, são controles que você vai amenizando juntamente com o tratamento medicamentoso. É uma medida que tem resultado se você faz um controle ambiental adequado. E Maria de Fátima segue direitinho todas estas orientações. Procuro deixar o quarto mais quente possível, porque eu observo que mesmo eu deixando o nariz dele hidratado, ele sente qualquer ventinho que bate, qualquer barra de vento que tem, ele fica com o nariz mais obstruído e mais nervosinho ele fica. Aí eu deixo o quarto sempre quentinho, eu tento deixar o quarto mais limpo possível, né? Porque a poeira também traz esse mal também. É o que eu tento fazer ao máximo. Mas é importante lembrar que essas atitudes são apenas para amenizar os sintomas. O ideal é procurar um especialista e fazer o tratamento correto. As 2 doenças existem as classificações, leve, moderada e grave, de um modo geral, assim, só para entender. Então, o paciente que é um pouco mais leve, você utiliza, além do controle do ambiente, isso que a gente acabou de comentar, também medicações um pouco mais leves. E aquele paciente que é moderado a grave, há a necessidade de utilizar medicações mais fortes, para que haja um controle mais adequado. Aí existe uma combinação de medicações. Quando o paciente é um quadro mais leve, uma medicação, 2 no máximo, já é o suficiente para esse controle. Quando o paciente é moderado a grave, já é uma necessidade de uma combinação maior de medicamentos. E aí, assim, é uma necessidade de uma avaliação constante para que você defina em que grau o paciente realmente vai ficar estável, controlado.